Olá, sejam todos muito bem-vindos à leitura de O Poder do Subconsciente. Um livro que pode mudar a sua vida de uma forma, a gente pode falar até de 180 graus, mas ele não é um livro mágico. Você precisa agir como tudo nessa vida. Você tomando ações diárias por algum tempo, você vai perceber na sua vida coisas incríveis, mudanças significativas. É um livro recheado de sugestões, orações, várias citações bíblicas. Então, seja bem-vindo a essa mudança, essa tomada de consciência. Vamos dar continuidade aqui ao livro do Dr. Joseph Murphy. Um assassino aprendeu a perdoar a si mesmo. Arthur matou um homem na Europa há muitos anos. Quando ele chegou até mim, ele estava sofrendo grande tortura e angústia mental. Ele acreditava que Deus deveria puni-lo por seu ato terrível. Perguntei-lhe o que tinha acontecido. Ele explicou que ele descobriu que o outro homem estava tendo um caso com sua esposa. Ele tinha flagrado eles inesperadamente, quando voltou mais cedo de sua caçada. Ele deu um tiro no homem em um momento de loucura e raiva. O sistema legal não adotou uma punição muito severa sobre seu ato. Ele teve que passar apenas alguns meses na prisão. Quando ele foi liberado da prisão, Arthur se divorciou de sua esposa e imigrou para os Estados Unidos. Depois de vários anos, ele conheceu e se casou com uma mulher americana. Ele e sua esposa tinham sido abençoados com três filhos adoráveis. Ele fez uma carreira de sucesso em um campo onde ele tem a oportunidade de ajudar muitas pessoas. Seus colegas gostam dele e o respeitam, mas nada disso parece ajudar. Todo esse tempo depois, ele ainda se culpa pelo que fez. Depois de ouvir a história de Arthur, eu expliquei-lhe que os cientistas nos dizem que cada célula do nosso corpo é substituída em 11 meses, tanto fisicamente como psicologicamente. Ele já não era mais o mesmo homem que havia cometido assassinato, e ele já não era mais há muitos anos. Além disso, ele tinha claramente se transformado mentalmente e espiritualmente. Ele agora estava cheio de amor e boa vontade para com a humanidade. A pessoa que cometeu o crime anos antes tornou-se mentalmente e espiritualmente morta. Ao se recusar a perdoar a si mesmo, Arthur estava condenando um homem inocente. Essa explicação teve um efeito profundo sobre ele. Ele disse que foi como se um peso tivesse saído da mente dele. Ele percebeu pela primeira vez o significado interno da seguinte verdade da Bíblia: Venham, pois, e resolvamos as questões entre nós, diz Jeová. Embora os seus pecados sejam como escarlate, serão tornados brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como um pano carmesim, se tornarão brancos como a lã. Isaías 1, versículo 18. As críticas não podem machucá-lo sem o seu consentimento. Uma professora chamada Ramona me procurou após uma conferência. Ela me disse que recentemente ela teve que fazer um discurso. Depois de feito, uma das suas colegas professoras mandou uma nota a ela cheia de críticas. Ela disse que Ramona falou rápido demais, engoliu algumas das suas palavras e não podia ser ouvida. Sua dicção era pobre e seu texto divagava. Ramona ficou magoada e com raiva. Ela sentiu profundo ressentimento em relação à sua colega e tentou evitar qualquer contato com ela na escola. Quando eu questionei ela, Ramona eventualmente admitiu que ela merecia muitas das críticas. Ela não era experiente em falar para um público adulto.
Ela tinha ficado nervosa antes e depois ela estava simplesmente feliz porque ela tinha cumprido a sua obrigação. Esse foi o motivo pelo qual ela tinha ficado tão ferida pelas críticas de sua colega de trabalho. Era como se alguém tivesse se enfurecido com uma criança por não correr rápido o bastante, enquanto para ela simplesmente apertar o passo já fosse um feito incrível. Conforme conversávamos, Ramona começou a ver que a primeira reação dela tinha sido infantil. Ela veio a concordar que a carta foi realmente uma bênção e um corretivo muito necessário. Ela decidiu aperfeiçoar suas habilidades de palestras e se inscreveu em um curso de uma universidade próxima para aprender a falar em público. Entretanto, ela chamou a escritora da nota para lhe agradecer pelo seu interesse e pela dica. Como ser compassivo? E se a carta que Ramona recebeu estivesse totalmente incorreta? E se ela tinha bons motivos para pensar que as críticas que fez de seu discurso estavam simplesmente erradas? Nesse caso, Ramona teria que perceber algo sobre esse discurso. Se sua forma ou seu conteúdo poderia ter abordado a preconceitos, superstições ou crenças sectárias e estreitas da escritora da nota. O problema poderia não estar com ela, mas sim com a escritora. Para entender isso, o primeiro passo essencial é direcionar-se à compaixão. O próximo passo seria orar pela paz, harmonia e compreensão para as outras pessoas. Você não pode ser ferido quando você sabe que você é o mestre de seus pensamentos, reações e emoções. Emoções seguem pensamentos, e você tem o poder de rejeitar todos os pensamentos que podem perturbá-lo ou aborrecê-lo. Deixada no altar. Alguns anos atrás me pediram para realizar uma cerimônia de casamento em uma igreja próxima. O jovem rapaz não apareceu. No final de 2 horas, a candidata à noiva derramava algumas lágrimas. Ela então me disse: Eu rezei por orientação divina. Isso pode ser a resposta à minha oração, porque ele nunca falhou. A reação dela foi de reafirmar sua fé em Deus e todas as coisas boas. Ela estava sem amargura em seu coração, porque, como ela disse, há muito eu ansiava por isso. Acho que este casamento não devia ter sido uma decisão correta, porque a minha oração era para a decisão certa, não só para mim, mas para nós dois. Essa jovem mulher navegou serenamente através de uma experiência que pode ter sido enviada ao outro em uma transmissão emocional. Sintonize com a inteligência infinita dentro das profundezas de seu subconsciente. Confie na resposta tão inquestionavelmente quanto a confiança em sua mãe e em seu pai quando eles te seguram em seus braços. Este é o caminho para o equilíbrio e a saúde mental e emocional. É errado casar. O sexo é do mal e eu sou má. Uma jovem me enviou, uma jovem que me enviou. Oh, meu Deus. Vamos lá. Uma jovem que me ouviu em minhas palestras veio falar comigo depois de uma delas. Ela me disse que se chamava Carol. Fiquei impressionado com sua aparência. Ela usava um vestido preto muito simples e meias pretas. Seu rosto era pálido e abatido, sem um único toque de batom ou outra maquiagem. Sua postura também era subjugada, com alguma forma de continência, como se ela pensasse que aqueles ao seu redor de repente poderiam começar a agir de forma constrangedora para ela. Logo, Carol começou a me falar sobre a sua educação. Ela foi criada por sua mãe, que a ensinou a acreditar que era um pecado dançar, jogar cartas, conhecer ou sair com homens. Segundo a mãe, todos os homens eram maus. Sexo não era nada além de deboche inspirado pelo diabo. Se ela desobedecesse esses mandamentos, ela não os
se ela não o seguisse exatamente ao pé da letra, ela iria queimar eternamente no inferno. Uma vez, quando Carol saiu junto com alguns colegas do escritório onde ela trabalhava, ela sentiu um profundo sentimento de culpa. Ela estava convencida de que Deus iria puni-la. Um rapaz de quem ela havia se aproximado pediu-lhe para se casar com ele, mas ela recusou. Como ela disse, é errado casar. O sexo é mau e eu sou má. Este foi o discurso que a condicionou desde cedo. É claro que esta jovem mulher se sentia cheia de culpa. Como é que ela não poderia? Era impossível para ela fazer jus às crenças da mãe dela. Era impossível evitar o pensamento de que havia algo errado com essas crenças. O princípio de vida que flui através de todos nós estava lutando por reconhecimento e expressão. Sugeri a Carol que ela tentasse aprender a perdoar a si mesma. Perdoar significa entregar-se. Ela teve que desistir de todas essas falsas crenças para com as verdades da vida e criar uma nova estimativa de si mesma. Carol me procurou uma vez por semana por cerca de 10 semanas. Eu ensinei a ela o que eu aprendi sobre o funcionamento da mente consciente e subconsciente, assim como descrevi neste livro. Conforme ela gradualmente vinha me ver, ela fazia uma lavagem cerebral para se livrar da mentalidade supersticiosa, intolerante e frustrada, impregnada e condicionada pela ignorância de sua mãe. A partir de então, ela começou a viver uma vida maravilhosa. Com minha sugestão, Carol começou a usar roupas mais atraentes. Ela visitou a loja de departamento de cosméticos para uma abrangente e repaginada visual. Ela fez aulas de dança e aprendeu a dirigir. Ela também aprendeu a jogar cartas e falar com os jovens. Ela afastou-se completamente de sua família e começou a amar e dar valor à vida. À medida que Carol descobriu sua natureza interior, ela começou a rezar por um companheiro, alegando que espírito infinito atraía, alegando que espírito infinito atrairia a ela um homem completamente harmonizado com ela. Uma noite, quando ela saiu do meu escritório, um homem estava esperando para me ver. Casualmente, eu os apresentei. 6 meses mais tarde, eles estavam casados. Eles ainda permanecem casados e felizes um com o outro. O perdão é necessário para a cura. E quando vocês estiverem de pé, orando, perdoem o que tiverem contra alguém, para que o seu Pai, que está nos céus, também perdoe as falhas de vocês. Marcos 11, versículo 25. O perdão aos outros é essencial para a paz mental e saúde radiante. Você deve perdoar a todos os que alguma vez te machucaram, se você quiser felicidade e saúde perfeita. Se perdoe, mantendo seus pensamentos em harmonia com a lei e a ordem divina. Você não pode se perdoar completamente até você ter perdoado aos outros primeiro. Recusar-se a perdoar a si mesmo não é nada mais, nada menos do que o orgulho ou ignorância. No campo psicossomático da medicina de hoje, está sendo constantemente enfatizado que esse ressentimento, condenação dos outros, o remorso e a hostilidade estão por trás de uma série de doenças que variam entre artrite até a doenças cardíacas. O estresse causado por emoções negativas pode afetar diretamente o sistema imunológico do corpo, deixando ele aberto a infecções e doenças. Especialistas em distúrbios relacionados ao estresse salientam que pessoas que foram machucadas, maltratadas, enganadas ou feridas muitas vezes reagem, preenchendo-se com ressentimento e ódio por aqueles que os feriram. Essa reação causa inflamações e secreções em suas mentes subconscientes. Há apenas um remédio. Elas têm que cortar e descartar suas dores. E a única forma de fazer isso é por perdão. O perdão é o amor em ação. O ingrediente essencial na arte do perdão é a vontade de perdoar.
Se você sinceramente deseja perdoar o outro, você já está no meio do caminho andado. Claro que perdoar o outro não significa necessariamente que você deve gostar dele ou desejar relacionar-se com ele ou ela. Você não pode ser obrigado a gostar de alguém. Isso seria como se o governo tentasse legislar regras de boa vontade, amor, paz ou tolerância. Você não vai gostar de uma pessoa simplesmente porque alguém te ordena fazê-lo. No entanto, e este é o ponto crucial, podemos amar as pessoas sem gostar delas. A Bíblia diz: amai-vos uns aos outros. A princípio, é impossível pensar que alguém consiga fazer isso e que realmente queira fazer. Amar significa que você deseja para o outro saúde, felicidade, paz, alegria e todas as bênçãos da vida. Há apenas um pré-requisito: a sinceridade. Você não está sendo magnânimo quando você perdoa alguém. Você está pensando em si mesmo, porque o que você deseja para o outro, você está realmente desejando para si mesmo. A razão é que, ao pensar assim, você se sente assim. Da maneira que você pensa e sente, então você é. Poderia alguma coisa ser mais simples do que isso? Mais simples do que isso? A técnica do perdão. Aqui está um método simples, mas eficaz para trazer o perdão para dentro de si. Ele irá trabalhar maravilhas em sua vida conforme você praticá-lo. Acalme a mente, relaxe e deixe-se levar. Pense em Deus e em seu amor por você e então afirme: eu perdoo plenamente e livremente. Pense no nome do autor da ofensa. E liberto ele ou ela mentalmente e espiritualmente. Eu perdoo ele ou ela completamente e tudo relacionado com o assunto em questão. Estou livre e ele ou ela está livre também. Esta é uma sensação maravilhosa. Este é o meu dia de absolvição geral, desprendendo-me de todos os que me feriram, e eu desejo para cada um deles saúde, felicidade, paz e todas as bênçãos da vida. Faço isso livremente, com alegria e com amor. Sempre que eu achar que uma pessoa ou pessoas querem me machucar, eu direi: eu te libertei. E todas as bênçãos da vida são suas. Estou livre e vocês estão livres. Isto é maravilhoso. O grande segredo do perdão é que, uma vez que você tenha perdoado a pessoa, não é necessário repetir a oração. Sempre que a pessoa vier à sua mente ou uma dor particular pretender entrar na sua mente, deseje tudo de bom ao delinquente e diga que a paz esteja convosco. Faça isso sempre que esses pensamentos entrarem em sua mente. Você perceberá que depois de alguns dias os pensamentos sobre a pessoa ou experiência retornarão com menos frequência, até desaparecerem do nada. O teste ácido para o perdão. Garimpeiros e joalheiros usam o que chamam de teste ácido para saber se um metal é ouro de verdade ou uma imitação. Há um teste ácido para o perdão também. Imagine que eu diga algo maravilhoso sobre alguém que fez uma injustiça com você, te enganou ou te defraudou. Se você chiar em ouvir as boas notícias sobre essa pessoa, as raízes do ódio ainda estão em sua mente subconsciente, trazendo confusão em você. Suponha que você fez um procedimento odontológico muito doloroso no ano passado e você me conta sobre ele agora. Se eu te perguntar se você está sentindo dor até agora, você me olharia atônito e responderia: claro que não. Lembro-me da dor, mas eu não sinto mais ela há muito tempo. Isto é o que acontece. Se você verdadeiramente perdoa alguém, você vai se lembrar do incidente, mas você não mais sentirá a ferroada ou a dor do mesmo.
Este é o teste ácido do perdão. Você deve realizá-lo psicologicamente e espiritualmente. Caso contrário, você simplesmente estaria se enganando. Você não estaria praticando a verdadeira arte do perdão. Para entender tudo, perdoe tudo. Depois de entender a lei criativa da sua própria mente, você pode parar de culpar as outras pessoas e circunstâncias por destruírem a sua vida. Você percebe que seus próprios pensamentos e sentimentos criam seu destino. Além disso, você está ciente de que fontes externas não são nem as causas e nem os condicionadores de sua vida e de suas experiências. Pensar que os outros podem estragar sua felicidade, pensar que você deve se opor e lutar contra os outros para viver, todos esses pensamentos vão revelar sua natureza destrutiva. Quando você entender que seus pensamentos são coisas. Este princípio está claramente estabelecido na Bíblia. Porque, como imagina no seu coração, assim é ele. Provérbios 23, versículo 7. Resumo da receita para o perdão. Deus ou a vida não faz acepção de pessoas. A vida não escolhe favoritos. A vida ou Deus vão favorecer você uma vez que você começar a alinhar-se com os princípios de harmonia, saúde, alegria e paz. Deus ou a vida nunca envia sofrimento, moléstia, acidente ou doença. Trazemos essas coisas sobre nós mesmos pelo nosso próprio pensamento negativo e destrutivo, baseado na lei do que nós semeamos, nós colheremos. Seu conceito de Deus é a coisa mais importante na sua vida. Se você realmente acredita em um Deus de amor, sua mente subconsciente responderá trazendo incontáveis bênçãos para você. Acredite em Deus de amor. A vida ou Deus não mantém nenhum rancor contra você. A vida nunca te condena. A vida cura um corte na sua mão. A vida te perdoa se você queimar o dedo. Reduz o edema e restaura o ferimento com inteira perfeição. Seu complexo de culpa é um falso conceito de Deus e da vida. Deus, a vida, não o pune ou o julga. Você é quem faz isso com você mesmo, com os efeitos subconscientes de suas falsas crenças, pensamentos negativos e autocondenação. Deus ou a vida não condena nem pune. As forças da natureza não são más. O efeito de sua utilização depende de como você usa o seu poder interno. Você pode usar a eletricidade para matar alguém ou para trazer luz à sua casa. Você pode usar a água para afogar uma criança ou saciar a sua sede. O bem e o mal retornam para o pensamento e a finalidade na mente da própria pessoa. Deus ou a vida nunca pune. Pessoas punem-se por seus falsos conceitos de Deus, da vida e do universo. Seus pensamentos são criativos e eles criam sua própria miséria. Se o outro critica você e essas falhas estão dentro de você, se alegre, dê graças e agradeça os comentários. Isso lhe dá a oportunidade de corrigir a falha específica. Você não pode ser ferido pela crítica quando você sabe que você é mestre de seus pensamentos, reações e emoções. Isso lhe dá a oportunidade de rezar para abençoar aos outros e, assim, abençoar a você mesmo. Quando você orar por orientação e decisão correta, aceitará o que vier. Saberá que é bom e muito bom. Então não há nenhuma causa de autopiedade, crítica ou ódio. Não há nada bom ou ruim, mas o pensar o faz assim. Não há nenhum mal no desejo por comida, sexo, riqueza ou verdadeira expressão. Depende de como você usa esses impulsos, desejos ou aspirações. Seu desejo por comida pode ser atendido sem ter que matar alguém por um pedaço de pão. Ressentimento, ódio, má vontade e hostilidade estão por trás de uma série de doenças. Perdoe você e todos os outros ao derramar amor, vida, alegria e boa vontade para todos que te magoaram. Continue até que você possa encontrá-los em sua mente e saber que você está em paz com eles. Perdoar é o ato de dar alguma coisa.
Dê amor, paz, alegria, sabedoria e todas as bênçãos da vida para o outro, até que não haja nenhuma ferroada deixada em sua mente. Este é o teste ácido do perdão. Se alguém te magoou, mentiu para você ou te caluniou dizendo todo o tipo de maldade sobre você, seu pensamento sobre essa pessoa é negativo? Se assim for, você não a perdoou ainda. As raízes do ódio ainda estão em sua mente subconsciente, criando confusão entre você e a sua paz. A única maneira para machucar, es- a única maneira para murchar essas raízes é com amor. Deseje à pessoa todas as bênçãos da vida. Este é o significado de perdoar até 70 vezes 7. Ficamos por aqui em mais esse dia de leitura, finalizando o capítulo 17. E se você chegou aqui pela primeira vez, que bom! Seja muito bem-vindo por ficar até o final desta leitura. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa saber dessas bênçãos que nós temos dentro de nós. E acesse a playlist para acompanhar essa leitura desde o início. E caso queira estar conosco diariamente ao vivo através do Zoom, deixe a sua vontade aqui abaixo nos comentários, deixando o link do seu WhatsApp ou o número do seu WhatsApp, que entraremos em contato. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.